Fala meninos e meninas, seja bem-vindo mais uma vez à nossa lição dos adolescentes. A gente está indo agora para a lição de número 9, uma lição muito especial, seguindo aí nossa linha de pensamento desse trimestre. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, você que já conhece, mas ninguém menos importante que ela, Clara. Seja bem-vinda, Clara. É uma alegria ter você com a gente mais uma vez, tá bom? E hoje vamos falar, Clara, sobre um assunto, acho que é uma parte fofa da história, né? Vai ser bem bacana. Eu espero que você esteja ligado. Você que nos assiste aí sempre, que corre no nosso canal sempre para estar assistindo, pegando umas ideias. Esses dias eu encontrei com uma seguidora do nosso canal, Clara. Falou assim, olha, você que grava a lição dos adoles e tal. Eu disse, nossa, a lição de vocês é muito especial e tal. Eu estava na igreja... Não vou lembrar o nome agora. Eu lembrei. Se você tá assistindo, você lembra que você falou comigo. Tá tudo certo. Moreninha 4, lembrei. Tá na igreja do Moreninha 4. Então um abraço é pra você que tem assistido, tem acompanhado e tem participado com a gente, tá bom? Mas bora pra lição? Gente, a lição de número 9, Clara, traz como título Como Crianças. E eu quero começar hoje lendo um episódio. A gente vai começar diferente, começar lendo o episódio hoje. Marcos, capítulo 10, versículo 13 e 14. Você quer ler pra gente, Clara? Pode ser. Então lê aí pra gente. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado e disse, deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Muito bacana. A gente tirou um texto do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho que foi direcionado para as pessoas, o Evangelho dos milagres, né? Da presença de Jesus ali. E agora a gente vê um episódio onde exatamente os pais estavam levando seus filhos para que Jesus impusesse as mãos sobre eles. Era um costume da época, né? Levar as crianças para os rabinos, pôr a mão sobre elas, abençoar elas. Até hoje tem as apresentações das crianças. Hoje, inclusive... a gente hoje faz basicamente a mesma coisa, só que de uma forma bem mais significativa, né? Porque a gente entende hoje que a criança ela não tem idade para decidir pelo batismo, porém elas são dedicadas e esse princípio vem muito antes, que a gente vai encontrar inclusive esse princípio muito bem destacado no livro de 1 Samuel, capítulo 1, né, a história de Ana pedindo por um filho, vem Samuel e tal, aquela coisa toda, né? Então já era um costume, só que o que me chama a atenção são algumas coisas. A primeira delas é Jesus indignado. Como assim não vou deixar as crianças virem até mim? Você consegue imaginar o Jesus? Eu sempre tenho aquela visão, gente, de um Jesus tranquilo, manso, sereno. Mas imagina Jesus agora indignado. Se indignou, Jesus... Não dá pra imaginar Jesus assim. E se a gente tiver que imaginar isso, é porque o negócio foi muito brabo, né? Foi bem... Causou bastante, foi bem problemático. Mas qual o seu ponto de vista sobre isso, Clara? Então, isso que eu ia te perguntar agora. Essa parte do texto que fala assim, ó... Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. O que essa partezinha quer nos dizer? Gente, eu gosto muito dessa parte, porque assim, quando a gente começa a entender o reino que de fato Cristo estava pregando, mas algumas evidências até maiores a gente vai encontrar lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus não está pregando agora mais sobre um reino exclusivo, fechado, a panelinha de amigos, mas ele está pregando para um reino inclusivo. Não, que agora não se estendia mais à linhagem dos judeus, mas se estendia a todo mundo, inclusive as crianças. Por que da indignação? Porque ninguém pode ser proibido, excluído do reino de Deus. Igual aquela história da mulher fenícia que vem para Jesus, umas lições anteriores, e aí os discípulos falam para deixá-la de lado, e ele fala que o evangelho não é só para quem tá ali, mas é para espalhar, ele é para todo mundo, ninguém se sente excluído. Exatamente. Então, gente, é muito bacana. E o mais bacana é que assim, o mais interessante é que a postura dos discípulos condiz com as aspirações deles. As maiores aspirações dos discípulos não tinham compreendido ainda um reino celeste. Então entra naquela ideia da repreensão, de tudo que eles estavam indo sobre o governo romano, de todo o bloqueio que ele tinha sobre o governo romano, e eles queriam ser livres dos romanos. Então, na hora de pensar, não toque em Jesus. Acho que Jesus estava sendo tratado como um bibelô. E, Clara, talvez até mais polêmico que isso. Talvez eles estavam até pensando que eles estariam gastando indevidamente o tempo de Jesus.
com coisas bestas que chegavam para Jesus falando, cure isso, me ajude naquilo. E para ele Jesus era uma coisa tão grande, não que ia gastar o tempo à toa, né? Imagina. Pessoas menores, talvez que até acreditassem que ele não compreenderiam e tal, entendeu? Que Jesus tinha tempo, ou melhor, ele deveria gastar o tempo com coisas mais importantes. Agora fica aqui talvez um alerta pra gente. Na maioria das vezes, a gente segue algumas fases da nossa vida e a gente começa a ignorar tudo aquilo que a gente viveu e diminuir os outros. Vou dar um exemplo disso. Você que é adole, você para pra conversar com uma criança? Pra dar atenção pra uma criança? Ai, eu gosto. Às vezes depende muito do gosto, mas a maioria de nós, às vezes a gente não para. A gente acha, criança, já passei dessa fase. A criança, gente, entenda, nós passamos por essa fase. Mas agora a gente tem a oportunidade de ajudar a apresentar Jesus na vida de um pequeno. A gente teve a escola cristã de férias um tempo atrás. E aí pensa, quando você esteve em um lugar, você sempre vai lembrar daquela pessoa que esteve ali com você, que te ajudou. Você sempre vai lembrar daquela pessoa. Imagina uma criança falar, ela me apresentou Jesus, ela me ensinou isso, isso e aquilo. Gente, é muito legal. E olha, eu vou te falar, você participar da vida. Por que eu gosto de estar em escola? Porque você participa do crescimento da pessoa. Você ajuda no processo, você tá ali para ajudar, segurar, chorar junto. Você ajuda, é igual uma plantinha, ajuda a crescer. Isso é muito gostoso. Então, quando a gente olha para dentro desse cenário, da história que a gente está estudando, as crianças eram extremamente importantes para os olhos de Jesus. Por quê? Porque elas estão a sementinha que estão crescendo. Se a gente não parar para dar atenção para essa sementinha agora, dar um abraço, olha e aí, como é tá? É porque a formação do caráter é até os 7 anos. Até os 7 anos. É a parte mais importante da vida. Já dizia a titia Branca, né? Titia White já dizia que a parte mais importante na modelagem do caráter, daquilo que a criança vai ser no futuro, é até os 7 anos. Então a gente tem a oportunidade no sábado de manhã, no domingo, no aventureiro, no desbravador, de ajudar nessa parte aí, né? De ser um instrumento de Deus para ajudar as crianças que muitas vezes também têm suas dificuldades, suas limitações, né? Agora, Clara, a gente fala bastante, mas talvez a pergunta-chave dessa lição: o que é que as crianças têm de diferente para Jesus ter tanta preocupação com elas? Porque Jesus vai dizer mais na frente assim, porque o reino dos céus é como, se você não aceitar, você não for como uma criança, você não entra no reino dos céus. O que a criança, na sua visão, tem de diferente a tal ponto para Jesus dizer que elas são especiais desse jeito? As crianças, elas não tinham dificuldade para entender. Lá na lição de quarta-feira vai falar, elas tiveram menos dificuldade de entender as lições que Jesus desejava ensinar. Porque criança, você não tem muita opinião, você não tem muita coisa, sua cabeça não tá cheia de coisa. Então é mais fácil para você aceitar certas coisas, para entender certas coisas, que depois que você tá grande. Teve a missão Paraguai, a gente foi conversar, a gente teve a missão externa, a gente foi entregar uns livros, a gente encontrou um moço mais de idade, senhor mais de idade, e a gente falava, ele não queria nem ouvir. Ele não estava disposto, ele não tinha a humildade. Já estava talvez endurecido. O coração já não estava querendo ouvir o que tão a gente receptivo à mensagem. Né? Uhum. E as crianças já estão mais abertas, elas ficam felizes, elas têm a simplicidade, a humildade, elas... Acho que humildade... Qual foi o que você falou aí? Simplicidade. Simplicidade e sinceridade. Amigo, eu tenho um menino de 3 anos. Ben, aí o pessoal hoje, gente, olha, vamos fazer oração e tal, não sei o quê, porque o povo já deve estar com muita fome. Aí meu menino levantou, fez o silêncio, os 2 segundos de silêncio, meu menino. Realmente, eu já tô com muita fome. Gente, criança é assim, né? Eu acho que quando a gente olha para essa história, a gente tem que olhar muito dos 2 lados. Muito do que o adulto estava preocupado, muito do que de fato Jesus queria ensinar por meio de uma criança. Né? Aquilo que a gente estava preocupado na nossa mente, no nosso coração, mas o que Jesus de fato estava preocupado quando falava de uma criança e quando dava de fato atenção para uma criança. Porque Jesus estava dizendo, as crianças também são importantes no reino de Deus. Beleza? Então, gente, eu acho que o apelo tá aí, né? Gente, vamos ser, claro, não é infantis, mas vamos ter um coração sincero, humilde e simples, como uma criança, para que de fato o reino possa começar a nascer em nós, para que depois, através de nós, ele faça diferença na vida dos outros. Tá bom? Então, espero que você tenha pegado a ideia, pegado a visão, porque essa lição é muito top. Claro que você vai estudar muitas outras coisas aí, vai tirar muitas outras lições, mas pelo nosso tempo, a gente já tem que ficar por aqui, tá bom? Obrigado, Clara, mais uma vez pela sua companhia, pela parceria junto aí, nós dois sempre, né? Mas eu quero te pedir para você fazer a oração pra gente e agradecer aí pelo nosso estudo da lição e pelas pessoas que estão nos assistindo aí. Vamos orar então.
Querido bom Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por mais essa lição que o Senhor nos deixou na sua santa palavra. O Senhor esteja agora nos ajudando para sermos simples, humildes e sinceros como uma criança, porque assim vamos pertencer ao teu reino. É isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gente. Tchau, tchau e até a próxima lição. Você que é professor, aqui na descrição do vídeo tem um link, clica nele que a gente vai te mandar para um vídeo cheio de dicas para você usar na sua classe e para facilitar a sua escola sabatina, tá joia? Clica aqui e a gente te encaminha para lá.